Olá, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Que coisa boa estar aqui com vocês. Confesso que estava com saudade, mas como eu tenho muitas coisas por resolver, eu não pude estar aqui para dar continuidade ao nosso estudo. Mas hoje eu vim pela graça do Senhor. Eu tenho muitas coisas ainda para resolver, algumas coisas, mas nada que me impeça hoje de estar aqui com vocês. Domingo, né? Domingo abençoado. Espero que todos tenham passado um domingo pleno, cheio da graça do Espírito Santo, não é mesmo? E hoje eu vim aqui para trazer, dar continuidade, né, ao nosso estudo. Eu vou falar então sobre a primeira epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Lembra que eu fiquei de trazer? Pois é, mas eu fiquei aí uns 3 ou 4 dias, né, longe daqui de vocês. Mas eu tô chegando aqui devagarinho porque eu tô tendo muitas coisinhas, né, que não parece não, mas toma tempo da gente. E aí eu não consegui chegar aqui, mas hoje eu estou aqui graças a Deus. Então, eu quero pedir para você novo que está chegando, que faz uma gentileza para mim, se inscreva no canal, se inscreva, aperte aí na palavra inscrever, no sininho na palavrinha todos. É rápido, fácil e bem prático, tá bom? Faça isso. Convide também alguém para entrar aqui no canal, participar aqui da nossa sala, essa sala tão abençoada, onde nós aqui falamos da palavra de Deus, não é mesmo? Falamos de Jesus aqui, falamos desse Criador, né? Esse ser tão divino que criou os céus e a terra, né? Esse que cura, que liberta e que salva, né? Esse é o nosso Deus, que cura, liberta e salva. Mas para isso precisamos estar como sempre junto dele, buscando estar sempre na presença do Pai. E estar na presença do Pai nos faz forte, faz com que a gente continue seguindo a vida, né? Porque a vida é cheia de percalços, temos tantas coisas para resolver, não é verdade? Mas não podemos esquecer do Evangelho, não podemos de estar buscando em Deus, né? E também de estar convidando alguém para estar na presença do Pai, falar de Jesus, né? Falar, sabia que Jesus te ama? Deus te ama. Então, quando você já inicia falando alguma coisa desse tipo com uma pessoa, a pessoa já se sente, né? O coração dela vai transformando, a pessoa vai se transformando. E aí, ali você começa a falar mais ainda de Jesus, mostrar que o caminho é Jesus, né? Que Ele é a verdade, que Ele é a vida, que Ele é aquele que cura, liberta e salva. Tá certo? Então, vamos aqui entender sobre esse povo de Tessalonicenses, onde o apóstolo Paulo vai escrevendo a sua carta, né? Ele escreve a carta em saudação àquele povo, e aí eu vou contar aqui para vocês como que foi essa carta e por que Paulo escreveu essa carta. Ele estava escrevendo para todos, né? Nós vimos lá, passamos pelos Colossenses, né? As cartas que ele escreveu, pelos Filipenses, né? E todos mais. Estou aqui virando aqui a Bíblia. Eu estou aqui com a Bíblia na mão, tá? Estou aqui com a minha Bíblia aqui na mão, né? E através dela aqui eu venho trazer a palavra para vocês. Temos muito que aprender quanto às coisas de Deus, né? Nós não sabemos tudo, né? Não é porque eu tô aqui falando para vocês que eu sei tudo, não, muitas coisas eu tô por aprender. Cada dia que passa, nós aprendemos mais e nós precisamos se deixar aprender. Aprender é que vai nos levar a um desenvolvimento intelectual melhor e a gente vai crescendo junto, né? Todos juntos crescendo e seguindo os passos de Jesus. Quando nós seguimos os passos de Jesus, as coisas vão se tornando mais equilibradas, as coisas vão ficando no lugar, né? Tudo diante da palavra do Pai, porque aqui a Bíblia, ela é a palavra do nosso Deus, ela é a palavra do Pai. É ela que nos traz muitas respostas.
respostas de tudo quanto nós precisamos, é só buscar aqui na palavra de Deus, tá certo? Na palavra do nosso Pai. Então, você novo está chegando, não se esqueça de escrever e convidar alguém, tá bom? Vamos lá então, eu vou ler aqui eu vou até o versículo de número 10, né? Onde Paulo fala sobre essa saudação aos Tessalonicenses. Eu às vezes dobro a língua, já falei isso para vocês, né? Eu às vezes minha língua embola um pouquinho, mas eu consigo aqui falar direitinho para vocês. Então vamos lá, né? Então aqui Paulo começa saudando aquele povo, né, em felicidade. Olha o que ele diz. Ele começa escrevendo essa carta falando assim: Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, o Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz tenhas de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Ele começou saudando aquele graça e paz estejam com todos, né? E aí ele fala no versículo de número 2, ele diz assim: sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo a menção de vós em nossas orações. Ou seja, eu agradeço sempre a Deus, né? Eu agradeço a Deus por todos vocês, por ter conhecido, né? Por estarmos todos juntos, estarmos em menção em oração. Ou seja, estamos todos sempre firmes, buscando em Deus, né? E aí ele fala assim: lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho, do amor, da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo diante do nosso Deus e Pai. Jesus Cristo, Filho do Deus Pai. É a triunidade, não é mesmo? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E aí também ele fala assim: sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em minha certeza, como bem sabeis, que fomos entre vós por amor de vós. O que ele está falando aqui? Ele diz que o evangelho não foi vós somente a palavra, ou seja, não é só uma palavra, mas também o poder do Espírito Santo que habita em vós, né? Cada qual, aquele que que abre a porta do coração e deixa que o Espírito Santo habite. Então, quando ele está falando que por amor de vós, o Espírito Santo habita. Você entende? Se você tem amor a esse Deus e se você permanecer fiel a Deus, obviamente que esse Espírito celestial tão divino, ele habita no teu ser e aí você fica cheio do Espírito Santo. Olha, tem uma coisa que é importante se falar. Não é por títulos, né? Às vezes uma pessoa está numa faculdade, outra pessoa ou é um pastor, ou é uma missionária, não importa. Não é o título que vai te fazer ser melhor que ninguém. Somos todos iguais, sendo que alguns têm condições de seguir no conhecimento da palavra, buscam mais a palavra, porque o Senhor Jesus separa essa pessoa para que ela busque mais na palavra, né? Ela se dedique mais, entre em santidade, né? Entrar em santidade é uma pessoa seguir os passos de Jesus, seguir os caminhos de Jesus, né? Sendo como, Elizabeth, que você quer dizer isso? Sendo uma pessoa limpa, uma pessoa correta, uma pessoa que é comprometida com as coisas de Deus, você entende? É ter consciência que é possível ser melhor cada dia, né? Por isso que eu sempre falo nas minhas conversas, né, com Deus, eu falo: Senhor, me ajude a ser melhor que sou. Então, é possível ser melhor a cada dia. Se você quiser, é possível. Então, quando se fala em santidade, está falando em viver uma vida em Cristo,
né? Não viver de qualquer maneira, mas viver sempre buscando em Cristo, sendo honesto, né? Porque qual é o caráter que o Senhor Jesus tem? Um caráter de justiça, né? Ele é justo. Então, é isso que vem se falando aqui. E aí no versículo 6, ele fala assim: e vós fostes feitos nossos imitadores do Senhor, recebendo a palavra em minha tribulação, em gozo do Espírito Santo. Ou seja, quando você estiver aflito, né, passando por alguma dificuldade, com problemas, né, nós sempre temos, né, todos nós sempre temos problemas. O que devemos fazer? Buscar no Espírito Santo, que ele vai te dar o gozo da leveza, né? Ele vai te dar a esperança, ele vai trazer para você a esperança de soluções para aquilo que você precisa. Ele, com certeza, vai te trazer soluções, vai clarear o seu modo de pensar, vai clarear sua mente, você vai enxergar um pouco mais além e vai conseguir resolver o tal problema do qual você está passando, porque o Espírito Santo habita em vós, você permanece nele, entendeu? E aí ele vai falando aqui, ó, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé. O que ele estava falando? De maneira que fosses, para que todos fossem exemplo. Eu pulei aqui o versículo de número 7 sem querer, deixa eu ler aqui de novo para você, que diz assim: de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis da Macedônia e Caia. Quer dizer, o povo de Tessalonicenses precisava continuar do jeito que era, para ser exemplo para o povo da Macedônia e também de Caia. Você está entendendo? É uma história longa aqui, né? Mas eu vou procurar ser o mais sucinta possível. Por quê? Porque a palavra aqui tem que ser muito esmiuçada, tem muitas coisinhas que para se falar. E aí fala aqui assim, ó, no versículo de número 8, né, que eu estava falando, diz assim: porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Caia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Ou seja, todos estavam buscando no Senhor. Estava sendo espalhado o evangelho. Precisava-se continuar fazendo aquilo. O povo de Tessalonicenses era um povo muito temente a Deus, né? Mas tinham só algumas coisinhas que eles não entendiam muito quanto à ressurreição, ou seja, quanto à segunda volta, não a ressurreição, né? Quanto à segunda volta de Jesus Cristo. Eles não entendiam muito bem isso, mas isso é uma história para um outro momento, que é bem complicadinho de explicar, mas vamos dar continuidade aqui para que você venha entender melhor. Aí fala assim: porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco e como dos ídolos vós convertestes a Deus para servir a Deus vivo e verdadeiro. Ou seja, busque estar cada vez mais em Deus para servir esse Deus, que esse Deus é verdadeiro. É um Deus que não mente, ele não é um Deus que é justo, né? É seguir os passos de Jesus, é seguir os caminhos honestos de Jesus. Jesus é justo. Nós, como imagem e semelhança dele, temos que seguir os passos dele, como tendo uma boa idoneidade, né? Sendo pessoas de bom caráter, né? Pessoas que têm uma consciência que cada dia mais é preciso melhorar e melhorar, né? Que nós vamos vivendo e aprendendo. Todos os dias aprendemos, né? Todos os dias acontece algo diferente na vida da gente, não é mesmo? E assim a gente vai seguindo. E aí no versículo de número 9 diz assim: porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e com 2 ídolos vós convertestes a Deus para servir a Deus vivo e verdadeiro, que eu já li, né? E esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra
que nos livra da sua ira. O que ele está falando aqui nesse versículo? Aquele que busca, aquele que for fiel, que vai chegar o momento do julgamento de todos nós, né? Aquele que buscar e for fiel, o Senhor o abençoará, né? Derramará bênçãos sem medida sobre essa pessoa, mas aquele que se distancia, que não quer saber da palavra, que duvida, que tem aquela incerteza, né? Precisamos ser confiantes, né? Eu sei que bate às vezes uma dúvida, né? Mas nós não podemos deixar que essa dúvida venha invadir o nosso ser. Por quê? Porque a palavra incerteza, essa dúvida, incerteza é dúvida, não é mesmo? Essa palavra incerteza, ela é uma palavra devastadora. Ela acaba com a vida de um ser humano. Ela acaba com um relacionamento, ela acaba com a vida de uma pessoa num trabalho. Então, você não pode deixar essa palavra, essa dúvida dominar o seu ser, de colocar em você dúvida, mas você tem que dominar essa palavra. Não permita que ela entre no seu coração, tá certo? Então, ele fala, porque que nos livra da ira futura, ou seja, a ira futura aqui que está falando, quando chegar a época do julgamento. Todos seremos julgados, não é mesmo? Então entenda, meus irmãos, o que Paulo estava falando aqui. Primeiro, o apóstolo Paulo, ele chegou em gratidão, né, aos santos, os santos lá de Tessalonicense. Esses santos eram as pessoas, aquelas pessoas que buscavam ter vida em santidade em Cristo. Mas o que é ter vida em santidade em Cristo é o que eu já falei, é caminhar nos passos de Jesus, é caminhar, né, ou seguir, caminhar ou seguir os passos de Jesus, é ser uma pessoa de bom caráter, honesta, né, uma pessoa correta, comprometida com as coisas de Deus, né? Temos que ter comprometimento com as coisas de Deus. Então, Paulo, ele falava sobre essa gratidão, né? Primeiro, ele estava feliz, estava falando, poxa, que bacana, não nessas palavras, né, que eu estou dizendo aqui, mas ele falando, lembrando a todos lá a obra da fé, né, a obra que estava mostrando para eles quantas bondades, né, que Deus tinha feito naquele povo e que para que eles continuassem assim preocupados uns com os outros, cuidando um dos outros. Que aquele povo era um povo que cuidava um do outro, mas a história conta que mesmo eles sendo um povo muito assim com fé, né, que seguiam direitinho as coisas de Deus, eles não criam no retorno, né, na segunda vinda de Jesus, você entende? Mas o que isso aí é um mistério muito assim, que é necessário muita pesquisa, muito estudo, né? Mas o que eu venho trazer para vocês aqui, que é importante nisso mesmo, é que a gente venha compreender que tudo que Deus faz para a gente é para nos fazer ter mais fé, você entende? Ele faz com que as coisas aconteçam para que a gente venha dar mais importância de viver para Deus e em Deus. Você entende? Viver para Ele e por Ele, né? É viver bem. Como se vive bem? Buscando estar sempre na presença do Senhor. O que a gente aprende nessa carta, nessa primeira epístola, né? Nessa primeira epístola de Paulo? Nós aprendemos com isso que viver em santidade é ter a certeza de que Jesus, no tempo oportuno, virá para nos julgar. Você entende? No tempo dele, é no tempo de Jesus, não é no nosso tempo, né? Nós não sabemos o dia, nem a hora, nem o momento que Jesus vem nesse retorno, na segunda vinda de Jesus. É como fala aqui, como está falando na Bíblia, que os Tessalonicenses, eles não tinham essa certeza, né? Eles não criam
que teria a segunda vinda de Jesus, mas eles criam em Jesus. Você entende o que eu falo? Eles creem, a fé deles era tanta que eles se ajudavam uns aos outros, buscavam sempre fé, e Paulo falava que eles precisavam ser exemplo para as outras regiões, né? Tanto que foram exemplo para as outras regiões, que desenvolveu, o evangelho foi espalhado para tantos lugares, que Paulo falou que se devemos continuar, né, que eles deveriam continuar para que servisse de exemplo para todas as outras regiões, para que chegasse um momento que não seria mais necessário pregar o evangelho, porque todos estariam convertidos a Deus. Você entende? Então, por isso, queridos irmãos, o que nós temos que fazer? Nós temos que vigiar, buscar na presença do Senhor, buscar na presença do Pai, porque nós não sabemos a volta dele. Quando ele voltar, ele vai fazer o julgamento, vai ver aqueles que foram fiéis, aqueles que são realmente fiéis, né? E esses que são fiéis terão encontro com o Senhor, vão se encontrar com o Senhor. Mas os infiéis, aqueles que, né, cada um segue o seu caminho, todos têm livre arbítrio, como diz mesmo a palavra, como o Senhor mesmo, porque o Senhor não faz acepção de ninguém, ele dá o livre arbítrio para cada pessoa. Você escolhe o caminho que você quer seguir, ou você quer seguir os passos de Jesus, os caminhos de Jesus, ou você quer seguir por outro caminho. Então, eu entendo que com isso que a volta de Jesus é para os fiéis, porque esses fiéis encontrarão ao Senhor Jesus, e aqueles que não são fiéis serão julgados no tempo. Todos nós seremos julgados, mas os que não são fiéis passarão por como é que eu vou dizer? Passarão por esse momento, né, de aflições, muitas pessoas ficarão em desespero, muitas vão querer buscar a Jesus, e de repente não vai dar mais tempo. Você entende o que eu estou querendo dizer? Então, se você crê nisso, se você crê na volta, nesse encontro seu com o Senhor Jesus, eu creio nisso. Você crê nisso? Eu creio. Então, todos nós precisamos estar sempre buscando em Deus, né? Buscando como? Cultivando relacionamento com Deus. O que é cultivar relacionamento com Deus? É estar sempre buscando estar na presença do Pai, sempre buscando estar em oração, né? Sempre buscando ter uma vida mais aliada com Deus, né? Viver uma comunhão mais firme mesmo com Deus. Você entende o que eu falo? Então, mas viver essa vida em comunhão, em santidade com o Senhor, não significa que você vai deixar a sua família de lado, os seus amigos de lado, né? As suas coisas da sua vida cotidiana que você tem que fazer. Não, você tem que viver não esquecer da realidade da vida. Você entende? Não pode esquecer da realidade, que é a realidade que nós vivemos aqui, né? A nossa realidade de vida. Nós temos que continuar vivendo, né? Buscando cada vez mais resolver as nossas dificuldades, né? As nossas coisas, as coisas que aparecem do dia a dia, do nosso cotidiano. Você entende o que eu falo? Então, aqui, a mensagem que Paulo quis deixar aqui é que todos devem ser exemplo, né? Exemplo para outros, para aqueles que não são cristãos. Nós, por exemplo, aqueles que são cristãos, devem ser exemplo para aqueles que não são cristãos. Porque aqueles que não são cristãos fica te observando, fica falando, poxa, como é que fulano tá? Nossa, poxa, eu gostaria tanto de ser igual a fulano, mas para fulano ser igual, né? Essa pessoa tem que se deixar, né? Se dobrar para Jesus, e aí é o momento onde você vai falando, como Paulo faz, né? Aqui o apóstolo Paulo, ele serve de muito exemplo para a gente, né?
Eu admiro esse apóstolo, tantos outros, né? Mas esse, assim, um pouquinho mais em especial, por quê? Porque ele passou, ele era uma pessoa tão rude, mas que quando teve o encontro com Deus, nunca mais ele se desviou do caminho do Senhor. Então você, aquele que ainda não tem encontro, que ainda não se entregou totalmente para o Senhor Jesus, busque andar em santidade para que você tenha esse encontro verdadeiro com Jesus, porque você é a imagem e semelhança do Senhor. Somos imagem e semelhança do Senhor, você entende? Então, a certeza de que Deus voltará, nós não temos, mas nós sabemos que um dia Ele vai voltar. É dito isso, né? A palavra do Senhor fala sobre isso. É dito em todo o tempo que o Senhor Jesus vai voltar. Não sabemos a hora nem o momento, mas que Ele vai voltar no tempo oportuno. Não é mesmo? No tempo oportuno Ele voltará. Então você precisa crer, ter a certeza que todos nós podemos andar em santidade. A santidade é possível para todos nós. Como eu já expliquei, o que é a santidade? Se você me perguntar mais uma vez, eu vou puxar a tua orelha. Santidade é uma pessoa que segue os passos de Jesus, que é separado, se separa das coisas erradas, né? E procura viver limpo, né? Procura viver correto, comprometido, fazendo as coisas de Deus com comprometimento e tendo a consciência de que é possível ser melhor a cada dia. Podemos ser melhor a cada dia. Cada dia que passa, se você buscar em Deus todos os dias, peça a Deus, Senhor, eu te peço, Pai, tem misericórdia de mim, eu quero ser melhor que sou. Eu acho que eu ainda não preciso aprender muito mais do que eu já sei. Tem pessoas que se acham, não é? Acham que é melhor do que todo mundo, acham que sabe tudo, né? E na realidade nós não sabemos tudo. A cada dia que passa, nós estamos aqui nesse mundo para aprender e aprender o amor de Cristo, a misericórdia de Cristo que habita em nós, porque somos imagem e semelhança dele, tá certo? Amanhã ou depois da manhã, né, eu volto com vocês. Acho que eu vou ficar assim uns 3 ou 4 dias aqui sem poder estar aqui com vocês, mas eu vou voltar com vocês falando, dando continuidade como Paulo exerceu o seu ministério, como foi o ministério de Paulo nessa época, né, onde ele vem falando desde lá da frente, né, dos Filipos e tudo mais, até chegar os Tessalonicenses. Mas ainda tem muitas coisas, porque ainda Paulo ainda fala sobre o ministério dele e fala também sobre ele escreve uma segunda epístola, né, uma segunda carta para esse povo de Tessalonicenses. Fala da exortação. Desculpa, mas tem que beber um pouquinho d'água, que vai ressecando a garganta. Então ele fala da exortação, vai saudando, né, esse povo. Mas depois ainda chegaremos na epístola de Timóteo, né, e tudo mais. Nós vamos seguindo passo a passo, devagarinho, nós vamos conseguir entender bem. E depois, então, conforme eu falei para vocês, eu venho com outras coisas para vocês relacionado. Quando nós terminarmos o estudo da Bíblia todo, né, todos os capítulos, até a gente chegar em Apocalipse, né, temos bastante coisa ainda para falar, né, não é poucas coisas, são muitas coisas, mas eu procuro reduzir bastante aqui, né, eu faço um resumo do resumo para poder trazer entendimento da palavra do Senhor para vocês e até para
para mim também, que a cada dia eu tô aprendendo, tá certo, gente? Olha, agradeço a sua atenção, que Deus te abençoe grandemente, que nós possamos estar sempre aqui unidos, buscando entender cada vez mais da palavra do Senhor, tá? E até amanhã, se Deus quiser. Perdoe aí minha tosse, né? A garganta vai ressecando. E aí a gente precisa tomar uma aguinha, tá certo? Então Deus abençoe a todos vocês. Que a glória do Senhor esteja sobre nossas vidas. Vamos agradecer ao Senhor por esse dia, por essa noite aqui abençoada? Eu quero agradecer. Então vamos agradecer. Se você está comigo, ore comigo, tá bom? Ou então só em pensamento. Mas eu vou orar aqui agradecendo ao Senhor por isso, por essa oportunidade de estar aqui. Querido e amado Deus, Senhor, Pai Todo-Poderoso, quão grande e maravilhoso é estar na sua presença, como eu me sinto bem saber que o Senhor é sempre conosco, Senhor, que o Senhor nunca nos abandonou. Independente do que nós estejamos passando, o Senhor está sempre presente para nos trazer soluções, trazer um pouco de alegria aos nossos corações. Senhor, muito obrigado pelo pão de cada dia, muito obrigada, Senhor, pela nossa vestimenta, por esse ar que respiramos. Ó Senhor, muito obrigado pelas pessoas que aqui estão ouvindo essa palavra do Senhor, que eu possa ser melhor que sou, Senhor, que o Senhor me ensine a ser melhor que sou, e ensine aos meus irmãos também a serem melhores que são. Queremos seguir os seus passos, Senhor, queremos seguir os seus caminhos, queremos ter sempre esse bom perfume do Senhor, o bom caráter do Senhor, porque somos sua semelhança, Senhor. E se somos sua semelhança, temos que ser pessoas honestas, justas, capazes de compreender a grandiosidade que é o Senhor nas nossas vidas. Então, Senhor, muito obrigado por essa live abençoada e por todos que estão aqui, que o Senhor possa trazer para cada um de nós clareza, entendimento, saúde e que nós possamos prosperar cada dia, não prosperar só financeiramente, Senhor, mas prosperar em todas as áreas de nossas vidas. Que a glória do Senhor esteja sobre nossas vidas, porque estamos de corações abertos, Senhor. A porta dos nossos corações estão abertos para que o Senhor sempre habite em nós. Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo, agradecemos ao Senhor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja, Senhor, o teu nome, venha a nós o teu reino, que seja feita a sua vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixe cair em tentações, mas livra-nos do mal, Senhor, livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. Amém. E graças a Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada a todos vocês. Boa noite, que Deus abençoe e depois estaremos juntos aqui, tá bom? Não esqueçam de dar o like e convidar alguém para participar dessa sala tão abençoada, que é a nossa sala, onde aqui estamos falando de Deus. Aqui falamos da palavra de Deus, tá certo? Um grande beijo para vocês e até amanhã, se Deus quiser. Tchau.